Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. E assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? E disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Queridos, quem ainda não passou por um tempo difícil em sua vida? Eu tenho certeza que quanto mais tempo de vida a gente teve, mais tempos difíceis a gente experimentou passar. Quem também não passou por uma experiência como essa do povo de Deus no deserto, de às vezes se queixar? Indiretamente eles estavam se queixando contra Deus. Eles miraram em Moisés, em Arão, que eram os seus líderes como pessoa, e eles chegaram num tempo muito curto, logo depois de terem saído do Egito. Diz que foi no 2º mês, no 15º dia, talvez uns 45 dias aproximado, depois de terem saído do Egito, eles já estavam reclamando da situação pela qual eles estavam passando. Parece que eles tinham se esquecido dos 400 anos que eles viveram debaixo de um jugo opressor dos egípcios, debaixo de um regime de escravidão. Com 15 dias aproximadamente, eles já estavam reclamando, murmurando. E eles olharam para os seus líderes, especificamente Moisés, e disseram assim: por que vocês não trouxeram para cá? Estamos com saudade daquele tempo que a gente lá no Egito, se sentava ao redor da mesa, comia carne, comia pão à vontade. Mas se esqueceram das chibatadas que eles levavam, se esqueceram do regime de trabalho forçado que eles tinham, das metas que o faraó estabelecia para que eles cumprissem nas produções, em todo aquele regime opressor, inclusive com relação à religião deles, a forma como eles queriam adorar e que não podiam. Eram cerceados no seu direito de adorar ao Senhor. Lembrando que o Egito era uma terra politeísta, completamente pagã. Bastou um pouco de dificuldade para que eles começassem a sentir saudade daquele tempo de opressão. E Deus então compreendeu a situação de Moisés, a situação de Arão, e falou assim: eu vou resolver o problema. Eles vão ver que eu sou um Deus que os provê, e é capaz de fazer o impossível acontecer. E havia no coração de Deus já um plano traçado: derramar do céu o maná, que era aquele pão que eles podiam comer à vontade, mas trazia consigo alguns mistérios, segredos. Quando eu falo segredos e mistérios, são detalhes que às vezes passam despercebidos, e que Deus já estava estabelecendo uma maneira de ensiná-los, e que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Às vezes Deus está nos tratando, às vezes Deus está nos abençoando, como Ele estaria abençoando o seu povo, mandando o pão dos céus, depois mandou as codornizes, como carne, para que eles pudessem se saciar. E a gente não percebe que existe um processo didático de Deus.
A gente compreende que Deus nos trata nas nossas dificuldades, mas às vezes a gente não compreende, não consegue enxergar, nem perceber nos detalhes do tratamento de Deus quando Ele está nos abençoando. A gente fica tão preso à bênção, a gente fica tão preso ao resultado final, que é aquilo que nós desejávamos, que ansiávamos, que deixamos de aprender ou de sermos abençoados com a transição do ponto onde nós estávamos até o ponto onde Deus nos permitiu chegar. A gente vai perceber que Deus os tratou em vários sentidos, não só com relação à fome material, mas foi mostrando a eles um caminho para alcançar a bênção espiritual. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, se não todas, já conseguiram perceber que Deus é um Deus que provê. Já conseguiram perceber que em momentos difíceis pelos quais passaram, e eu não estou falando somente de problemas financeiros, são os que mais nós passamos, e às vezes a gente vê a mão de Deus nos provendo, nos sustentando, nos dando, inclusive, na medida que nós precisamos, não naquela medida, às vezes, que nós gostaríamos de ter, mas Ele nos dá na medida que Ele enxerga que nós precisamos ter. Mas Deus nos trata segundo as nossas necessidades emocionais e espirituais também. Deus trata do nosso coração. Às vezes a gente está muito preso à questão do bolso, queremos que Deus trate da nossa conta bancária, mas Deus enxerga que precisa antes tratar do nosso coração, que é muito mais importante, porque existem coisas que nos afetam diretamente no nosso emocional, no nosso dia a dia, nos roubando a alegria, nos tirando a paz e que o dinheiro não paga. Dinheiro nenhum pode ser capaz de comprar a verdadeira alegria que só o Espírito Santo pode nos dar. E é maravilhoso quando a gente percebe que Deus é esse Deus que nos provê em todos os sentidos. Por exemplo, Jesus lá no final da sua caminhada aqui, no Evangelho de Mateus, a gente vê que Ele deixa uma ordem: ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Ele deixa uma promessa: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquela promessa de Jesus de estar conosco todos os dias até o final da nossa caminhada, irmãos, ela tem um sentido maravilhoso. Ele prometeu estar conosco todos os dias, não só em alguns dias, em todos os dias. Se a gente olhar para o livro do profeta Isaías, foram várias as citações que Deus fez. Lá no capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, ou seja, com a minha mão direita. Depois no capítulo 62, logo no início ele diz: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. E a gente percebe que Deus está sensível até mesmo às causas judiciais nas quais nós estamos envolvidos. Eu não sei se há alguém aqui que esteja passando por um tempo de ansiedade com relação a uma causa na justiça. E a gente sabe que a justiça dos homens é uma justiça amorosa. Ela enfrenta muitas dificuldades. Além de ser uma justiça amorosa, ela é uma justiça muitas vezes injusta. Mas o que nós estamos lendo aqui é que Deus nos promete ser o nosso provedor, até mesmo quando nós estamos aguardando a justiça dos homens. Ele diz: não coloque a sua esperança na justiça dos homens tão somente. Deposite a sua esperança na minha justiça. O salmista diz que Ele é o sol da justiça. Esse é o Deus justo, irmãos, que está disposto a lutar por nós. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o autor diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? O que a carta aos Hebreus está nos mostrando a partir desse texto? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com aquilo que vocês têm. Muitas vezes nós estabelecemos para a nossa vida
algumas metas, alguns alvos, que são meramente coisas do nosso próprio coração, não passaram pelo coração de Deus. E às vezes nós estamos passando por algum tempo de dificuldade, seja ele qual for, e o que a gente enxerga na frente é a solução para o nosso problema. Aliás, dificuldades e problemas têm esse poder de invadir o nosso coração e tomar conta dele, e até mesmo de não deixar nenhum espaço para que a gente possa se relacionar com Deus. A gente está tão fixo naquilo que é material, naquilo que é visível, que a gente não consegue se dedicar, nem sentir, nem tampouco se relacionar com o invisível, com o intangível que é o nosso Senhor. E aí o autor dos Hebreus vem dizer assim: olha, não fiquem assim, presos, escravizados, com relação às questões financeiras. Lembrem-se do Deus que vocês têm. Ele disse: nunca os deixarei e nem os abandonarei. Melhor do que nós, Deus sabe daquilo que nós estamos precisando. Amém, irmãos? E o que nós podemos aprender sobre a provisão de Deus? Uma das coisas que a gente percebe nesse texto que lemos, que se refere à transição do povo de Israel do cativeiro do Egito até a terra prometida, nesse momento específico em que o povo reclama porque estava vivendo um tempo de aperto, não havia tanta fartura de alimentos, é que Deus nos dá a provisão independentemente das circunstâncias. Percebem isso? O deserto era o local menos indicado para alguém ter fartura de pão. Mas foi lá no deserto que Deus fez com que pão caísse do céu com fartura, com abundância, para que o povo pudesse ter certeza: não é ninguém que está provendo a nossa mesa, é o Senhor. Então, independentemente das circunstâncias, Deus é o Deus que nos provê. O segundo ponto que a gente percebe é que a provisão de Deus, ela é de acordo com as nossas necessidades reais, e nem sempre de acordo com aquilo que nós pensamos que precisamos ou que necessitamos. Às vezes a gente quer algo numa proporção, numa determinada medida, e a gente nem imagina que aquilo vai ser ruim para nós, vai ser ruim para a nossa família. Em vez de ser bênção, vai ser uma maldição. E a gente fica orando. Tem gente que faz campanha de oração para obter algumas coisas, sem nem ter certeza se aquilo pelas quais elas estão lutando tanto, se esforçando tanto, é realmente o propósito de Deus para a vida delas. Basta você pensar um pouquinho sobre a sua vida. Depois você pode refletir sobre a vida de alguém. Você vai perceber que algo que aconteceu na sua vida ou na vida dessa pessoa com quem você se relaciona, que poderia ser uma bênção, que era tudo que ela mais queria, de repente, em algum dia, se transformou no seu maior problema. Então, o que podemos aprender sobre a provisão de Deus? Em primeiro lugar, é que Deus nos dá a provisão independentemente das circunstâncias, mas Deus também nos dá a provisão de acordo com as nossas necessidades reais, e não aquelas que nós imaginamos serem nossas necessidades. E no caso de Israel, lá no deserto, a gente percebe que a provisão de Deus acompanhou-os durante os 40 anos. Ou seja, foi o tempo todo que eles estavam no deserto. No caso de Israel no deserto, a gente percebe que a provisão de Deus vinha a cada dia. Olha comigo no versículo 4, Êxodo 16, versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Por que Deus planejou assim? Era proibido o povo guardar o maná de um dia para o outro. A resposta está logo na frase seguinte, ele diz: com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Quando Deus nos coloca à prova, irmãos, o objetivo dele é testar e fazer crescer a nossa fé.
O que aquelas pessoas, era uma multidão. Os estudiosos estimam que havia uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas, incluindo as crianças. No deserto, chove pão do céu. Eles iam recolhendo aquilo. Algumas colocavam tecidos pelo chão para que o maná caísse sobre os tecidos. Elas juntavam, recolhiam e levavam para as suas tendas. A tendência natural do ser humano era querer guardar para outro dia, pensando assim, será que vai vir no outro dia? Será que vai vir amanhã? Será que Deus vai nos suprir amanhã? De uma certa forma, e esse é um dos detalhes que a gente percebe no texto, que Deus faz para que os seus filhos possam aprender algumas coisas ao longo do tratamento, ao longo do caminho da bênção final, era justamente para que eles pudessem perceber que Deus era um Deus fiel, que se Deus disse que daria diariamente, Deus cumpriria, mas que eles tinham que aprender a depositar a sua confiança e esperança somente no Senhor. E ali não era em Moisés, mas Moisés não interviu nada. Com certeza houve tempos em que as pessoas depositaram suas confianças no cajado de Moisés. Levantou seu cajado, o mar se abriu, aquele cajado se transformou numa serpente, mas ali, irmãos, Moisés não teve interferência nenhuma. A resposta veio de Deus e a ação veio do Senhor, exclusivamente para abençoar o povo, para prová-los na sua fé também. Eles tinham que diariamente buscar o Senhor. Eu aprendo um detalhe na nossa vida prática, e isso se aplica às pessoas que são profissionais liberais. Aliás, se aplica também de uma escala menor àqueles que são empregados, até mesmo aqueles que são servidores públicos, que têm uma estabilidade muito grande. Quando você é um servidor público, você acha que você tem uma certa estabilidade. Ela existe de fato. Isso te faz, muitas vezes, relaxar, descansar e não orar mais pelo seu sustento. Você sabe, essa estabilidade te trará no final do mês o seu provento. Quando você é profissional liberal, nós temos aqui vendedores de Mary Kay, de Avon, e tantas outras marcas. Eu imagino que esses irmãos, que essas irmãs saem de manhã e não sabem quanto que elas vão vender. E algumas sabem do que vão ter que pagar naquele dia, mas não sabem quanto vai entrar. Alguns irmãos que são empresários não têm nenhuma noção de qual vai ser o faturamento da sua empresa durante aquele mês. Mas sabem que aquela empresa terá que ficar aberta, porque se não abrir as suas portas, não vai faturar nada. E eu imagino, irmãos, agora, que numa escala inversa, as pessoas que podem ter, diante das circunstâncias, maiores experiências com Deus, são aquelas que dependem muito mais dEle. Eu creio que as irmãs que são revendedoras de produtos, elas oram todos os dias de manhã, pedindo, Senhor, me abençoa com vendas hoje. Eu creio que aqueles empresários que abrem as portas das suas empresas dizem, Senhor, manda clientes, manda serviço. E numa escala muito menor, aqueles que têm seus empregos, e aqueles que têm mais estabilidade nos seus empregos, talvez nem se lembrem disso, e nem agradecem ao Senhor pelo emprego que tem. Vejam a didática de Deus lá no deserto. Eu vou dar pão a vocês, sim, e vou dar com abundância, mas vai ser uma experiência dia após dia. Como quem diz, vocês vão ter que orar pela provisão de cada dia. Aliás, se a gente vê a oração que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer, a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não ensinou a pedir pelo dia de amanhã. Ele diz, aliás, basta a cada dia o seu próprio mal. Não fiquem ansiosos por nada. Por que ficar ansioso se temos um Deus que nos provê, irmãos? Se temos um Deus que nos conhece muito bem, que sabe melhor do que nós acerca das nossas necessidades. A gente percebe que Deus supriu o seu povo com água no deserto, com comida, com roupa e calçado.
Há uma experiência, uma citação bíblica no livro de Neemias, que diz que Deus supriu o seu povo, as suas roupas não se envelheceram, seus calçados muito menos. E eles puderam estar ali, mesmo que no deserto, andando dignamente. Deus os supriu nas questões materiais, Deus os supriu nas questões emocionais, assim como supre ainda hoje em todas as questões atinentes à nossa vida. Um outro bom exemplo a gente percebe na vida de Elias, um servo do Senhor. Sai um pouco desse pensamento de deserto, e a gente vê que Elias era um profeta que estava em Israel, vivia na capital, no tempo do rei Acabe, vendo a corrupção, vendo a idolatria, vendo o pecado, vendo o descompromisso do povo com o seu Deus. Ele confronta o rei e diz assim: olha, Deus vai mandar uma seca, eu vou orar e ele vai reter as chuvas. E assim começou a acontecer. E aí Deus mandou Elias ir para perto de um ribeiro de Querite. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17. E foi naquele lugar que o Senhor, de uma forma milagrosa, o alimentou. Pássaros do céu, os corvos, traziam pão e carne de manhã e de tarde, para que Elias pudesse se alimentar. A água ele tinha ali no ribeiro. Veja se isso não é um milagre de provisão. Depois a água do ribeiro se secou e Deus falou com ele: vai para Sarepta. E quando ele chega naquela cidade, ele encontra uma viúva numa casa. E viúva no tempo bíblico sempre foi sinônimo de desproteção, de escassez, desamparo. E aquelas que não tinham um filho homem estavam fadadas a passar fome. E diante da seca que já estava começando, Elias chega naquela casa e pede àquela mulher um pouco d'água. Ela traz, e ele pede também um alimento físico. Ele estava com fome. E ela entrou em desespero, porque ela disse: olha, só tenho aqui um pouco de farinha, uma botija, e eu tenho um pouco de azeite, e eu vou fazer aqui um bolo para eu comer com meu filho, e vamos esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. E aquele homem, como homem de Deus, olhou para ela e disse assim: tudo bem, mas você faz para mim primeiro, porque Deus manda te dizer que não vai faltar alimento na sua casa. Veja se Deus não colocou à prova a fé daquela mulher. Dificilmente uma mãe hoje faria o que aquela mulher fez. Ela seguiu a palavra do homem de Deus, ela o conhecia como profeta. Se não o conhecesse como profeta, não faria. Ela reconheceu nele a autoridade de Deus, e ela confiou naquela profecia, naquela promessa, e ela assim o fez. E diz o texto, que durante todo o tempo que a seca esteve sobre Israel, a farinha da botija não acabou, e o azeite da jarra também não. Irmãos, aquele mesmo Deus é o Deus que está conosco hoje. Ele supriu a necessidade do profeta, ele supriu a necessidade da viúva, ele supriu a necessidade do filho da viúva. Ele supriu a necessidade de uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. Por que ele não pode suprir a minha necessidade, a sua necessidade hoje? A gente precisa viver, ou aprender a viver, no sobrenatural de Deus, sabendo que Ele nos dá segundo as nossas necessidades, independentemente das circunstâncias que nós passamos. Somos seres humanos e por isso somos falhos. E às vezes queremos aquilo que não precisamos. E o que é pior, às vezes queremos aquilo que vai nos fazer mal. E por que não depositamos então a confiança nele? Por que não nos permitirmos viver experiências como Elias viveu, como Moisés viveu, como o povo de Deus viveu lá no deserto?
Uma outra lição que eu aprendo, e aí está na atitude daquele povo, que veio murmurar contra Moisés, contra Arão, mas no fundo eles estavam murmurando contra Deus. A gente vê claramente no texto que Moisés olha para eles e diz assim: olha, vocês não estão reclamando de nós. Quem somos nós? Não fomos nós que fizemos o mar se abrir para vocês passarem. Não fomos nós que levamos as 10 pragas ao Egito para que Faraó pudesse amolecer seu coração e deixar a gente sair. Não foi eu, Moisés, que fiz a água brotar da rocha. Então, se vocês estão aqui seguindo um propósito de Deus, um projeto de Deus para a vida de vocês, que é a terra prometida, reclamem com Ele. Vocês estão reclamando é com Deus. Vocês estão murmurando é contra Deus. Aplica isso na sua vida, olha para a sua família, para a sua casa e vê quantas vezes você murmurou contra a tua esposa, contra o teu marido. Quantas vezes você reclamou de um comportamento do teu filho? E você se esqueceu que você orou pelo seu casamento, que você pediu a Deus que escolhesse a tua esposa ou o teu marido. Você se esqueceu que um dia você consagrou o teu filho aqui no altar. Ou mesmo que não tenha consagrado, mas que você tenha reconhecido que foi de Deus aquela bênção para você. E agora você fica murmurando, falando mal, reclamando. Você está reclamando é com quem? Com Deus. A gente precisa perceber que, se temos um Deus que cuida de nós, o que a gente tem que fazer é esperar no Senhor. Salmo 37, o salmista diz: confia no Senhor, espera no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Por que murmurar? E nos momentos em que a gente murmura, ou seja, no processo da nossa murmuração, a gente ofende pessoas, a gente maltrata, às vezes até quem a gente mais ama, a gente ofende Deus, a gente ofende pessoas que nos amam, e a gente ofende o nosso Pai, que nos amou, que nos ama de uma forma incondicional. E a Bíblia fala sobre murmuração, é sintoma de incredulidade. No versículo 2 e 3 do livro de Êxodo, capítulo 16, que nós estamos lendo, diz assim: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou, em algumas versões, murmurou. Murmurou a Moisés e Arão. Disseram aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Olha que ingratidão. E olha que falta de fé com relação àquilo que Deus poderia fazer na vida deles. Em Levítico capítulo 19, 16, a Bíblia nos ensina, e é lei de Deus, o livro de Levítico traz as leis do Senhor. Diz assim: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor, eu estou dizendo isso, eu estou mandando isso. E quantas vezes o que a gente faz na nossa casa, quando murmuramos, é justamente isso que Deus proibiu que nós fizéssemos. Prejudicamos a vida do nosso irmão, do nosso próximo. No livro de Judas, lá no Novo Testamento, versículo 16, diz: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam aos outros por interesse. O murmurador é esse tipo de gente. No Salmo 101, versículo 5, diz assim: farei calar ao que difama o próximo às ocultas, e não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. E no Novo Testamento, na carta do apóstolo Tiago, ele fala muitas vezes, de muitas maneiras, contra a pessoa, mesmo cristã, que não tem o controle da sua língua, e que vive reclamando de Deus, e que vive reclamando dos outros, e que nesse processo de reclamação chega a ofender e magoar o coração de muitas pessoas. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei de Deus. Agora, quando a gente olha para a nossa vida, de uma forma muito pessoal, de uma forma muito particular, e a gente se vê num deserto,
Como que a gente tem identificado as nossas reações, os nossos sentimentos e as nossas atitudes? Eu creio que Deus hoje tenha trazido você até aqui para te falar mais uma vez quem Ele é, como Ele pensa e o que Ele está disposto a fazer por você, independentemente da circunstância que você está vivendo. Deus levou aquele povo durante os 40 anos no deserto. A Bíblia diz que de dia, quando o sol era causticante, insuportável, Deus colocava uma nuvem para amenizar o calor. A Bíblia diz que de noite, diante dos perigos da escuridão e diante do frio que faz a noite no deserto, Deus mandava uma coluna de fogo para os aquecer e para espantar os animais peçonhentos. Eu te pergunto, o que mais você quer que esse Deus faça por você? Eu te convido nesse momento a abrir seu coração e a confiar no Senhor, a acreditar que é possível ter uma experiência com Ele, a viver esse amor maravilhoso que está disponível a você e que muitas vezes você não desfruta porque não se permite passar por uma experiência que você está passando, acompanhada da presença do Senhor.